Agora vai, tá gravando. Falei do tema e além da escolha do tema, que é o assunto, a gente tem que delimitar esse tema, porque senão fica muito amplo. Então, no momento de delimitar o tema, essa delimitação, ela pode ser um espaço, um lugar, um ambiente, pode ser um tempo, uma duração, por exemplo, nos anos 80. Pode ser uma clareza na especificação do que você está pesquisando, quando você explica melhor o que você está pesquisando. Quanto mais delimitado for o tema, mais direto, mais objetivo vai ser o seu trabalho. Mas também vai ser mais difícil de você encontrar fonte de pesquisa. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu vou falar sobre animais silvestres, esse número que está aí entre parênteses do lado do tema é a quantidade de resultados que tem no Google. Quando eu coloco lá animais silvestres, eu conferi esses valores hoje, atualizei hoje. E olha que não foi nem Google acadêmico, foi Google normal. Se eu dou um Google animais silvestres, eu tenho 13.900.000 resultados no Google. Se eu delimito um pouco mais, animais silvestres africanos, aí já cai para 11.500.000. Se eu falo de animais silvestres africanos em cativeiro, vai para 970.000. Se eu falo animais silvestres africanos em cativeiro no Brasil, cai, 970 não. Animais silvestres africanos em cativeiro foi para 97.800. Quando eu coloco que é no Brasil, vai para 89.900 resultados lá no Google. Animais silvestres africanos em cativeiro no Brasil na década de 70, 86.000. E animais silvestres africanos, patologias de animais silvestres africanos em cativeiro no Brasil na década de 70, aí vai para 23.800. Isso que eu não coloquei entre aspas, do jeito que tá aí eu coloquei lá no Google. Para vocês verem que quanto mais você delimita o tema, menos opção de pesquisa você tem, menos fonte de pesquisa você tem. E olha que essas fontes eu nem verifiquei a veracidade, não verifiquei se era fonte acadêmica, nada. Qualquer fonte, qualquer site lá no Google. Né? Então, é interessante a gente delimitar o nosso tema, mas se você delimitar demais, você reduz a quantidade de informação que você vai ter para poder pesquisar. Né? Essa é a ideia que eu quis colocar aí quando eu pus os resultados do Google. Então, aí quando a gente relaciona o tema e o problema, o tema é o assunto que você quer pesquisar, né? Que você deseja provar alguma coisa ou desenvolver alguma coisa. E esse desenvolver, essa prova, tem que ser com precisão, né? Você escolhe um tema e você vai tentar com precisão, com exatidão, chegar numa resposta. Chegar nessa precisão, com resposta, para resolver, entender aquele tema, a gente chama de enunciar o problema, que é o foco da nossa pesquisa. Então, o tema é uma área de estudo, um assunto mais abrangente, e o problema é mais específico, que vai dizer exatamente qual que é a dificuldade que a gente tem, que a gente pretende investigar com aquele tema. Então, quais são as características do problema? O problema tem que ser escrito em forma de pergunta. Esse problema é o problema de pesquisa ou problema científico. Deve ser escrito em forma de pergunta. Deve corresponder a interesses ou da sociedade, ou pessoais, ou interesses da ciência, interesses científicos. Tem que relacionar pelo menos duas variáveis, eu vou dar exemplos disso. Deve ser um objeto de investigação sistemática, controlada e crítica, ou seja, o nosso problema de pesquisa, ele vai ser o foco da pesquisa, de uma investigação que a gente chama, né? Pesquisa é investigação de maneira sistemática, controlada e crítica, vai seguir um sistema a nossa pesquisa. E deve ser empiricamente provado. O que é isso, empiricamente provado? É porque ele pode ser provado através da investigação, do experimento, da pesquisa. Para ficar melhor, mais claro, eu vou mostrar exemplos. Por exemplo, se eu tenho um tema, produção da indústria têxtil, o meu problema pode ser o aumento de salário e a diminuição da jornada de trabalho influenciam no aumento da produção da indústria têxtil da região metropolitana de São Paulo. Então, eu tenho um tema que é vago, produção da indústria têxtil,
Aí eu delimitei esse tema, coloquei que é da região metropolitana de São Paulo, e o problema é você pegar umas variáveis e relacionar com esse tema em forma de pergunta. Peraí que tem gente perguntando aqui. Deixa eu perguntar. Sim, Jonathan, você não tá no grupo? Não, a gente já tá na aula já, tenta entrar lá. Se você não conseguir entrar, eu vou tentar disponibilizar depois o vídeo da aula, tá? Então, outro exemplo, tema, indústrias de autopeças da região de Campinas. Então, eu tenho um tema indústria de autopeças, delimitei, especifiquei que é da região de Campinas. E um problema pode ser, por exemplo, a falta de organização no nível de gerência influencia negativamente na produção final de bens na indústria de autopeças da região de Campinas. Então, é uma coisa que eu pretendo investigar dentro desse tema, indústria de autopeças na região de Campinas. Tá ficando claro, gente? Tá, né? Tá dando pra acompanhar. Tá dando, que bom. O outro exemplo, eu tenho um tema, o perfil da mãe que deixa o filho recém-nascido para adoção. É um tema, um assunto. Aí o problema, quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção? Né? Então, você pega o tema e transforma em pergunta, focando naquilo que você quer analisar. Tema, necessidade de informação ocupacional na escolha da profissão. Problema, a orientação profissional dada no curso de 2º grau influi na segurança e certeza em relação à escolha do curso universitário? Então, é simples, você tem um tema que é um assunto e o problema vai ser em forma de pergunta. Esse tema aqui, não, é o outro. Mais um, a família carente e a sua influência na origem da marginalização social. É um tema. O problema, o grau de organização interna da família carente influi na conduta e marginalização do menor? É também um problema de pesquisa. E, para finalizar, esse último tema aí foi um tema de um TCC daqui da nossa faculdade, da FASE. Segurança no trabalho na construção civil. É o tema, o assunto. E o problema foi o que precisa ser feito no canteiro de obras para que se atenda aos requisitos de segurança determinados na norma regulamentadora 06 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, as meninas que fizeram esse TCC, essa monografia, elas investigaram, foram a campo, foram lá numa obra e foram ver o que precisava fazer para que a obra cumprisse a NR6, que é uma norma que regulamenta o trabalho na construção civil. Então, elas observaram como que estava, viram o que tinha que ser feito e foi esse o trabalho que elas fizeram. O problema era justamente identificar o que poderia resolver para que se atendesse às normas de segurança. Ok? Acho que sim, né? Qualquer dúvida me interrompe. Você ficou fora, sua internet tinha caído? Porque Oi? Aqui saiu um tempão, eu perdi um enorme. Não entendi o que você falou, fala de novo. Aqui tava sem conexão. Foi? Aqui tava sem conexão, foi a internet que caiu? Não, a minha aqui tá normal, mas alguém, Foi a gente... sua, Simária. Foi a sua, Simária, que todo mundo tá me ouvindo. É a minha, então. Então, vamos continuar. Okay, então, deve ser a vida. Tá. O problema, você vai ter um enunciado em forma de pergunta, de maneira clara, de modo que a pesquisa vai resolver essa pergunta. A ideia é, durante a pesquisa, a gente responder o problema de pergunta. O que não é problema de pergunta? É quando a gente tem perguntas retóricas, especulativas e afirmativas que envolvem nada da área da ciência, mas que envolvem questão de valor ou de opinião. Por exemplo, aí, ó, essas frases, elas não são problema de pesquisa, são perguntas, mas não são problema de pesquisa. Por exemplo, a harmonia racional depende da compreensão mútua. O método de educação religiosa A é melhor que o método de educação religiosa B. A igualdade é tão importante quanto a liberdade. Esses enunciados a gente não pode considerar como problema de pesquisa, porque a gente não tem como provar, testar isso na pesquisa, empiricamente com a pesquisa. Isso envolve valores, opiniões, crenças,
aí não é problema de pesquisa, porque a gente não consegue, através da pesquisa, responder com certeza, afirmando se o problema acontece ou não. Aí a gente não considera como problema de pesquisa. E a hipótese? Depois que a gente determina o problema, a gente formula o problema, a gente vai tentar responder o problema. A gente supõe uma resposta, que aí é a hipótese. Quem que tá com o microfone ativado, desliga aí, porque tá chiando aqui pra mim. Então, a hipótese vai ser uma resposta provável do problema. Não significa que ela é verdade, mas é uma resposta que você supõe que possa responder o seu problema. Tanto o problema quanto a hipótese a gente vai conseguir colocar, escrever, relacionando variáveis. Que seriam essas variáveis? Fenômenos, fatos, ideias, tanto no problema quanto na hipótese. A diferença é que o problema é a pergunta e a hipótese é uma afirmação. Uma afirmação mais detalhada no intuito de responder o problema. Por exemplo, se eu tenho um problema, quais condições exercem mais influência na decisão das mães em dar o filho recém-nascido para adoção? Você tem essa pergunta. O que vai influenciar a mãe em dar um filho para adoção? Aí uma hipótese pode ser: as condições que representam fatores formadores de atitudes exercem maior influência na decisão das mães em dar o recém-nascido para adoção do que as condições que representam fatores biológicos e socioeconômicos. Então, está dizendo que o fator de formação de opinião influencia mais na hora de dar um filho para adoção do que fator biológico ou socioeconômico. É verdade? Não sei. É uma hipótese. Aí a pesquisa que vai responder se essa hipótese é verdadeira ou não. Por exemplo, outro aí, problema. A constante migração de grupos familiares carentes influencia em sua organização interna. A hipótese: se elevado é o índice de migração de grupos familiares, então elevado é o grau de desorganização familiar. Está dizendo que se uma coisa acontece, a outra vai acontecer. Afirmando se é ou não é, aí você tem que fazer a pesquisa para responder. Aí no caso do problema que eu falei da segurança no trabalho, o tema é segurança no trabalho na construção civil. O problema: o que precisa ser feito no canteiro de obras para que se atenda aos requisitos de segurança determinados na norma regulamentadora 06 do Ministério do Trabalho e Emprego. E aí, para vocês, agora vocês podem liberar o microfone. Olhando para esse problema, o que precisa ser feito no canteiro de obras para que a gente consiga fazer com que a obra esteja dentro das regras de segurança no trabalho? O que seria uma hipótese? Eu acho que seriam meios para poder prevenir as coisas que acontecem, professor, eu acho. Sim, então vamos lá. A sensibilização do grupo em geral. Eu tô com a caneta aqui, eu vou escrever, peraí. Então, uma hipótese, alguém falou aí meios para o quê? Gente, quem... Para diminuir a ocorrência de acidentes no trabalho. A ocorrência de acidentes. Tá, você não especificou, só falou meios, né? Aí acho que Cleiton tava falando alguma coisa. Foi Isaac. Eu falei a sensibilização do grupo em geral, do canteiro de obras. Sensibilização do grupo. Como eu trabalho com obras, eu acredito que a conscientização dos profissionais, dos pedreiros, ajudantes, um ensinamento para eles, para que eles saibam que ele precisa investir no seu equipamento de trabalho. Porque quando eu contrato a mão de obra, eu pego funcionários que querem que eu compre para eles coisas que eles não têm e que já deveriam ter sido conscientizados que deveria ter seu próprio equipamento de segurança. Entendi. Eu acho que é uma conscientização, tem que se conscientizar os funcionários, as pessoas que trabalham na construção civil. Conscientização
Então, Isaac falou sensibilização, que eu acho que tem o mesmo sentido, né? Para que Isaac quis dizer. Alguém falou, eu não ouvi quem era. A mesma... Valentine. Foi Valentine que falou meios para diminuir os acidentes. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Sim? Não, né? Então, ótimo. Vocês estão pelo caminho certo. Ó, eu vou pular aqui o slide. Eita, não trave não, meu filho. Aqui. Eu formulei essa hipótese. Treinamento e conscientização são importantes ações para que se atenda aos requisitos de segurança determinados na norma regulamentadora 06 do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, vocês foram pelo caminho certo. É uma hipótese. Isso é verdade? Eu sei que é verdade porque eu já sei que as meninas fizeram esse TCC e deu verdade. Eu já li vários trabalhos que comprovam que é importante ter o treinamento e a conscientização. Só que quando a gente determina a hipótese, a gente não sabe se é verdade ou não. Você acha que é, né? Você vai fazer a pesquisa achando que aquilo acontece. E aí, através da sua pesquisa, no final, você vai responder se aquilo acontece ou não. Então, uma hipótese boa seria essa daí, seguindo o caminho que vocês falaram. Sobre conscientização, sensibilização, treinamento. Vamos continuar. Beleza? Beleza? Acho que sim. Então, existem várias formas de a gente elaborar uma hipótese. Essa que a gente foi aqui foi meio pela resposta mesmo, mais ou menos, do problema. Existem várias técnicas para a gente formular hipóteses de pesquisa. A pesquisa ela não precisa ter só uma hipótese, a gente pode formular 2, 3, 4, quantas hipóteses a gente achar que deve para comprovar durante a pesquisa. Mas uma forma mais comum, o jeito mais comum da gente formular uma hipótese é utilizando a condicionalidade. O que é isso? Se uma coisa, então outra coisa. Então, se privação na infância, então acontece a deficiência na realização escolar mais tarde. Ou se for elevado o grau de desorganização interna na família, então maior a probabilidade de marginalização do menor. Então, se houver investimento em educação, então provavelmente teremos melhores resultados nas notas do INEP, do Enem, nananana. Então a hipótese, você pode, na maioria das vezes a gente formula ela assim: se uma coisa acontece, então tem a consequência. E aí a pesquisa vai responder, vai ver se isso realmente acontece, né? Vamos ver que nesse caso, e também pode ter relação de mais de duas variáveis, que nesse primeiro caso aqui, se uma coisa, então outra, são só duas variáveis, relacionando privação na infância com deficiência na realização escolar, ou outros exemplos. Mas a gente pode também ter relação de mais de duas variáveis. Por exemplo, se incentivo positivo e pessoa do sexo feminino e classe média, então dá um aumento na aprendizagem. O que a pesquisa vai investigar? Ela vai investigar se o incentivo representa aumento da aprendizagem em pessoas do sexo feminino da classe média, tá? Especificando mais. Outro exemplo, se elevado grau de desorganização interna da família carente, baixa escolaridade do menor e elevado grau de mobilidade geográfica, que é a migração da família, então maior probabilidade de marginalização do menor. Então, nesse caso, vai analisar a desorganização da família, a escolaridade do menor, o grau de migração da família, se tem relação com a marginalização do menor. Então, você pode formular uma hipótese não com uma variável só, você pode relacionar várias variáveis dentro da sua hipótese. Aí, voltando para o nosso exemplo da obra, que vocês falaram que seria sensibilização, conscientização, meios para evitar a ocorrência de acidentes. A gente tem, não é hipótese, eu escrevi errado aí, ó, problema, é a hipótese mesmo que eu coloquei. Treinamento e conscientização são importantes ações para que se atenda aos requisitos de segurança determinados na NR 6 do Ministério do Trabalho. Como que ficaria essa hipótese escrita com se e então? Liga o microfone aí e me ajuda a responder. Como que ficaria essa hipótese escrita usando o se e o então? Se
a falta de segurança engloba os trabalhadores no canteiro de obra, então o treinamento e conscientização, tal. Não, você trocou. Ué, então. Trocou a ordem. Bora lá. Porque assim, se uma coisa acontece, então a gente tem um resultado que é consequência dessa ação. Alguém quer tentar? Se o funcionário não investe em equipamento de segurança, então os empreiteiros são responsáveis também pelos danos causados no caso de um acidente. Calma, Simária. Olha só, vamos ver com essa hipótese que está aí na tela. O que você está falando em relação à sua hipótese que você falou, na verdade, eu não queria nem entrar nesse assunto, porque não é tema da disciplina, mas eu vou entrar. No caso do equipamento de segurança, o empregador é sempre obrigado, por lei, a dar o equipamento de segurança para o trabalhador, viu? É obrigado por lei. A norma regulamentadora, ela determina e obriga ao empregador, o patrão, dar o equipamento de segurança para o funcionário. Então, você sendo patrão, sendo dono da obra ou patrão da obra, patrão dos seus pedreiros, você é obrigado a dar bota, uniforme, capacete, tudo que for relacionado ao equipamento de proteção individual. Quem tem que dar é o patrão, não é o funcionário que tem que comprar, não, viu? A lei determina que é o patrão que tem que comprar. Então, falei, não quero entrar nessa área específica de obrigações, de quem é a obrigação. A obrigação do funcionário é de zelar para que ele não quebra, não perca o equipamento, mas quem tem que comprar o equipamento e fornecer é o patrão. Agora, olhando para essa... Tá bom, Simária? Você entendeu? Ok? Tá. Ok, mas há 10 anos eles pagam pelos equipamentos, porque toda vez que eu compro, eles consomem com tudo. Sim, mas infelizmente a lei fala que é o patrão que tem que comprar. E assim, tem data de validade, tem periodicidade que você tem que trocar. Se você quiser, depois a gente conversa mais sobre isso, eu te falo as normas direitinho. Tem as normas que dão prazo, por exemplo, capacete, tem o tempo que você tem que comprar novo. Tudo você tem uma normativa que você tem que comprar novo. E infelizmente é o patrão que tem que comprar mesmo. Então, voltando aqui. Ok? Voltando aqui para essa hipótese do treinamento e conscientização que está aqui no slide. Como que a gente escreve essa hipótese utilizando o se e o então? Se uma coisa acontece, a gente tem então como consequência outra coisa. Então, como que ficaria? Gente, oi? Tem alguém aí? Eu não tô sabendo, não. Não? Então, bora lá. Se ocorrer treinamento e conscientização, então os requisitos de segurança da norma serão atendidos. Aí. Não, eu não entendi. Eu pensei que eu estava dentro do tema, estava fora do tema, então agora eu tô fora. Não é que você tá fora. Você deu um exemplo. Ainda falei, o seu exemplo também era pertinente, mas eu peguei o que a maioria tinha falado, que foi treinamento e conscientização. Eu pensei que estava dentro, porque está falando sobre conscientização e sobre requisitos de segurança. Pois é, mas a conscientização aqui é na conscientização do uso, é verdade. Você tem que dar o treinamento, ou seja, tem que dar o equipamento de proteção, ensinar a usar e explicar por que ele deve usar. Não é só dar e pronto, entendeu? Você tem que dar, explicar por que é importante, assustar mesmo, mostrar videozinho o que acontece se a pessoa não usar, conscientizar da importância do uso. E aí, a hipótese seria essa: se houver treinamento e conscientização, então você vai ter os requisitos de segurança atendidos. Os dois pontos aí estão falando a mesma coisa, só que um está falando de maneira afirmativa e o outro está falando com a condicionalidade. Se houver uma coisa, então você tem um resultado.
Os dois falam a mesma coisa, só a diferença é a forma de escrever. Entendeu? Entenderam, gente? Sim, agora ficou claro. Agora ficou claro? Sim, agora ficou melhor. Ótimo. Deu pra entender sim agora. Tá bom. Deixa eu pensar um outro exemplo aqui. Simária. Sim. Então, vou falar um exemplo bem simples aqui, porque a intenção aqui é só reformular a forma que está escrito. Então, se eu falar assim, eu escovo o cabelo e fico mais bonita. É a mesma coisa que eu falar, se eu escovar o cabelo, então vou ficar mais bonita. Entendeu? É um jeito de falar diferente, mas o significado é o mesmo. Ok. Beleza. Então, aqui tem outras formas, ó, de transformar uma hipótese que está afirmativa, de maneira categórica, para uma hipótese que está escrita de maneira condicional. Olha, eu falo, a água ferve a 100 graus. É uma afirmação e eu posso fazer estudo no laboratório para comprovar que a água ferve a 100 graus. Isso a gente já sabe, né? E eu posso escrever, se estiver a 100 graus, então a água ferve. Tá do mesmo jeito. Funciona do mesmo jeito. Outra coisa, vocês estão aí? Sim. Outro exemplo, cadê? Me perdi. É maior a certeza em relação à escolha do curso universitário entre os estudantes que receberam orientação profissional no curso de 2º grau do que entre os que não tiveram. Ou então, eu escrever, se os estudantes receberam orientação profissional no curso de 2º grau, então é maior a certeza em relação à escolha do curso universitário do que os que não tiveram. Então, é só uma forma diferente de escrever a mesma afirmação. Aí, a função da hipótese. A hipótese tem a função de generalizar a experiência. Você tem uma pesquisa para fazer, você vai generalizar aquela experiência, ou resumindo uma situação, ou ampliando a situação de acordo com as informações que você tem da pesquisa. Então, nessa afirmativa que a gente faz da hipótese, a gente pode ou ampliar ela para um universo maior, ou resumir para um universo bem específico. Como a delimitação do tema que eu mostrei lá no começo, dos animais silvestres, aí foi delimitando no Brasil, na década de 70, tananã. A hipótese a gente pode fazer a mesma coisa, ampliar ou resumir. Outra coisa que a hipótese permite, a gente tem função da gente conseguir fazer inferência. O que é inferência? Dedução. A gente deduz através da hipótese, com a afirmação, e aí a pesquisa vai me dizer se aquela dedução é verdadeira ou não. Ela serve também como um guia, ela ajuda a gente a se orientar, né, nortear a pesquisa, porque se você determina a hipótese, então você já sabe que no passo a passo da sua pesquisa você tem que responder ou não aquela hipótese, né, afirmar ela ou dizer que ela está errada, que ela é negativa. E também a hipótese ajuda a gente a fazer interpretação da situação dentro da minha pesquisa, que tem hipótese que ela explica uma situação. Como a gente viu aí falando da marginalização infantil, a hipótese ela está afirmando que baixa escolaridade, que a migração da família, que a estrutura familiar com dificuldade, isso prejudica e pode gerar a marginalização da criança. Então, ela está explicando uma situação. E aí, a gente tem 8 fontes, que são situações que a gente pode elaborar ou identificar uma hipótese, criar uma hipótese. Conhecimento familiar, observação, comparação com outros estudos, dedução lógica de uma teoria, a cultura geral na qual a ciência está sendo formada. Eu vou explicar cada um desses pontos, tá? Analogias, experiência pessoal ou eu sempre erro essa palavra, idiosincrática ou idiosincrasias, casos discrepantes na própria
deixa eu só responder aqui o colega de vocês. Casos discrepantes na própria teoria. Eu vou falar de cada um desses pontos. Primeira forma de elaborar hipótese é através do conhecimento familiar. O que é esse conhecimento familiar? Coisas que a gente já conhece mesmo, de cultura. Por exemplo, né, o conhecimento popular fala que os meninos, quando estão na adolescência, ficam rebeldes, né? A rebeldia da adolescência. Então, isso pode gerar uma hipótese de pesquisa para quem é das ciências sociais, para quem é da psicologia, por exemplo. Uma hipótese seria, em determinada fase do desenvolvimento mental do jovem, a necessidade de afirmação do ego leva à contestação da autoridade dos pais e dos valores da sociedade. Então, é uma hipótese de pesquisa para investigar, pesquisar a rebeldia dos adolescentes, que é uma coisa que a gente percebe na nossa cultura popular, no nosso conhecimento familiar. Outro conhecimento familiar, que fala que quando a criança está brincando de imitar os adultos, ela está aprendendo a se comportar. Uma hipótese a imitação de um dos processos, a imitação é um dos processos de aprendizagem da vida social. Então, a hipótese formulada a partir do conhecimento familiar é por conta de situações da cultura popular que vão gerar uma análise que pode virar um objeto de pesquisa. Isso é muito comum para quem é da área de psicologia, né, ciências sociais, sociologia, alguma coisa assim. Para a gente que é da área de exatas, não é comum que haja criação de hipóteses de pesquisa dentro do conhecimento familiar, não. Outro ponto é através da observação. A observação de situações podem gerar alguma relação, você perceber relação entre alguma variável e criar uma hipótese. Por exemplo, você partindo da observação da relação entre nível socioeconômico e o rendimento escolar, os pesquisadores começaram a fazer pesquisas avaliando a hipótese do rendimento escolar com a classe social, com a alimentação, com o ambiente cultural, e isso a partir da observação. Foi se percebendo que tinha alguma relação entre o rendimento na escola das crianças e alguns elementos, alguns fatores socioeconômicos, e aí você elabora hipóteses nessa área. Outro ponto é a comparação com outros estudos. Como que isso acontece? O cara tem uma pesquisa, faz uma pesquisa, e aí, olhando para os resultados daquela pesquisa, você pode fazer relação com algum conhecimento que você já tem, com alguma coisa que você leu em outra pesquisa e criar hipóteses, que é uma coisa que é comum a gente ver quando a gente lê trabalhos acadêmicos, trabalho científico. Lá nas conclusões ou considerações finais, o pesquisador escreveu assim, sugiro para trabalhos futuros investigar isso daqui com a ótica tal. Por exemplo, ele fez uma pesquisa, mas não deu tempo focar em outra coisa, naquele mesmo assunto, mas com outro olhar, ou não era o foco dele, e aí ele fica lá sugerindo para outras pesquisas. E aí você vai elaborar hipóteses a partir dessas observações. Por exemplo, eu fiz um estudo analisando os fatores das indústrias no sul da Bahia. E aí eu sugeri lá que seria interessante fazer um estudo semelhante em outra região da Bahia, para ver se acontecia a mesma coisa, se acontecia os mesmos fenômenos. Então, a pessoa pode olhar para o meu estudo e elaborar hipóteses de outra região da Bahia, sem ter feito a pesquisa, e vai pesquisar para comprovar. Outra fonte de elaboração de hipótese é a dedução lógica de uma teoria. O que é isso? Você conhece uma teoria e aí, observando aquela teoria, você deduz uma outra coisa a partir daquilo ali. E aí elabora sua hipótese e vai investigar. Por exemplo, aquela afirmativa que eu falei, né, que a água ferve a 100 graus. A gente sabe que em condições normais, né, de temperatura e pressão, a água ferve a 100 graus, ou seja, ela vira do estado líquido para o estado gasoso. E aí, sabendo disso, sabendo desse fenômeno, a pessoa pode olhar e criar novas hipóteses a partir desse conhecimento. Então, ela vai deduzir uma hipótese a partir de um conhecimento de uma teoria que já existe.
O ponto 5 é a fonte de elaboração de hipóteses a partir da cultura geral na qual a ciência se desenvolve. Isso aí é uma coisa muito comum pela regionalidade. Saiu. O que é isso? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o povo americano, ele é um povo que foi colonizado pelos europeus, então eles têm uma característica forte do povo europeu, que é a ênfase ao patriotismo, ênfase à competição e a ênfase à felicidade individual. Isso não sou eu que estou dizendo, tá, gente? A literatura que diz, todo mundo sabe. Que o povo americano é um povo muito patriota, competitivo e dá um foco muito grande na felicidade individual, ou seja, que a minha felicidade só depende de mim. E aí, já que eles têm essa característica cultural, os pesquisadores, principalmente da área de ciências sociais, eles vão reelaborar suas hipóteses focando nesses temas, porque é inevitável, isso é característica do povo. Então, se eu vou fazer uma pesquisa relacionada com alguma coisa das ciências sociais do americano, a maioria dos estudos vão tender para essas características do patriotismo, da competição, da felicidade individual. Isso porque é inevitável. É igual aqui no Brasil. Qual que é a característica do povo brasileiro? O povo latino em geral, né? Todo mundo sabe, inclusive agora com essa pandemia do coronavírus, todo mundo falou, no Brasil vai ficar pior, porque o povo Brasil é um povo acolhedor. O povo latino em geral é acolhedor, é um povo que se recebe, que pega na mão, que abraça, que beija. Isso é característico do povo brasileiro, né? Do povo, na verdade, latino, da América Latina em geral. E essa é uma característica nossa, muito diferente de outros povos, de outros países. Isso no geral. Se for olhar no Brasil, a gente vê diferença também por estado. Na Bahia, a gente é mais assim. Em Minas Gerais já não é tanto, Espírito Santo já não é tanto. Então, cada povo tem uma sua particularidade. E aí, falando desse comportamento social, o pessoal das pesquisas sociais, das ciências sociais, quando vai estudar questões relacionadas a comportamento social, tende a elaborar hipóteses sabendo disso, né? Sabendo que o povo baiano é um povo acolhedor, elabora a sua hipótese já com esse conhecimento pré-estabelecido. Estão entendendo, gente, o que eu tô falando? Acho que sim, né? Ninguém tá me interrompendo. Sim. Tá dando pra entender, sim. Tá, né? Tá. A gente já tá encerrando já. Já estamos encerrando. Outro ponto é por analogia. Quando a gente tem uma pesquisa em uma área, aí você pega aquelas informações e elabora hipóteses para outra área. Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa do comportamento dos animais. E aí você já consegue analogamente olhar para aqueles bichos e falar, não, será que naquele outro bicho também é do mesmo jeito? E elabora a hipótese para aquele outro animal. Eu vejo isso muito naqueles programas dos bichos, esqueci agora, os canais de bicho que tem na televisão, que eles passam aqueles safari, aquele tanto de animal, o comportamento da aranha, não sei o que ela come o macho, nananana. E aí os biólogos, eles observam esses resultados da pesquisa e a partir daquilo ali já pode pegar aquela ideia e traçar uma hipótese para um outro animal, para outra pesquisa. Por exemplo, agora do vírus, do coronavírus. A gente sabe que o corona que tá dando a pandemia agora, o coronavírus já existe, né? Já tem desde séculos passados e é uma mutação, é um novo coronavírus. Aí, sabendo do comportamento desse coronavírus, os pesquisadores da área de saúde, eles podem olhar, por exemplo, como foi feito já relacionado o remédio que saiu a pesquisa aí, foi uma hipótese, né? Como o coronavírus, como trata-se de um vírus, como é que é? Se a cloroquina fez efeito para tratamento de doença tal, então ela também vai tratar o coronavírus. É uma hipótese. Eu fiz uma analogia. Sabendo que aquilo serviu para um outro tratamento, eu vou tratar esse daqui também. E vai fazer a pesquisa para ver se vai dar certo. Aí tem pesquisas que estão sendo feitas,
alguns com resultados positivos, outros com não, e aí a questão política nós não vamos entrar nesse ponto, mas a ideia é mostrar que através de uma pesquisa você pode, olhando um resultado, fazer analogia e deduzir outra hipótese. Outra fonte é a experiência pessoal, ou a idiosincrasia, ou a idiosincrática, experiência idiosincrática, que é uma experiência particular, é uma coisa de opinião própria, particular. E aí, de acordo com a maneira que eu vejo o mundo, que eu tenho as minhas percepções, eu vejo a ciência, eu vejo a relação do mundo, eu elaboro as minhas hipóteses da minha cabeça. E o último ponto são casos discrepantes da própria teoria. O que é isso? Eu tenho uma pesquisa, tinha hipóteses, fiz a minha pesquisa, aí chegou no final, a teoria mostrou resultado diferente do que eu achava que ia ter, e aí, a partir desses resultados discrepantes, ou seja, diferentes do que eu tinha imaginado, eu gero novas hipóteses, né? Eu, por exemplo, vamos supor que tenha pesquisa, uma hipótese de que a dipirona cura coronavírus. Estou falando uma hipótese. Aí o cara vai lá, faz a pesquisa, vê que é falso, que essa hipótese é falsa. Então agora eu vou ter que elaborar outra hipótese, porque eu sei que o que eu estava achando que ia dar certo não deu certo. Então, tem várias formas de a gente perceber as hipóteses dentro da pesquisa. Ai, gente, deu que a minha internet está instável, mas está acabando. Tomara que vocês estejam vendo ainda. Então, gente, deu aqui que a minha internet está instável. Eu vou encerrar a gravação para não ficar muito grande. E aí, esse slide aqui é o último slide da nossa aula, que é a atividade para vocês fazerem. Eu vou ficar online no WhatsApp. Eu tô aqui também no grupo, aqui na conferência, mas eu não sei se vocês vão estar me ouvindo, que apareceu que a minha internet está ruim. Deixa eu ver. Vocês estão me ouvindo? Responde se estão me ouvindo. Sim, é só para escolher temas? Isso, eu vou explicar agora o que é. Então, ó, quem é da arquitetura vai pesquisar, dá um Google aí, áreas de pesquisa da arquitetura. Quem é da engenharia civil vai colocar áreas de pesquisa da engenharia civil. Isso para fazer no caderno, tá, gente? Aí vocês vão escolher 4 temas aleatórios. Oi? Escolher 4 temas aleatórios, qualquer tema que você quiser, dentro dessas áreas de pesquisa. Por exemplo, eu sei que na engenharia civil tem uma área lá de pontes, projeto estrutural. Aí você escolhe o tema. Uso de concreto com adição de pedaços de pneu, sei lá, qualquer coisa que vocês vão escolher. Aleatório, de acordo com o ponto de vista de vocês, do jeito que vocês quiserem. Então, vocês vão escolher 4 temas. Para cada tema, vocês vão elaborar um problema e uma hipótese. É simples, vai dar o quê? 8 linhas de caderno aí. Não, 12 linhas de caderno, ou mais. Escreve lá, por exemplo, tema 1, se fosse eu na engenharia de produção. Tema 1, administração, gestão da produção, gestão de projetos. Aí eu escolher um problema. Como melhorar alguma coisa dentro do projeto? E uma hipótese. Se eu tiver treinamento, eu tenho melhores resultados no meu projeto. Como eu fiz aí com a segurança no trabalho, que eu dei o exemplo na aula. Então, vocês vão escolher 4 temas diferentes, tá? De áreas diferentes. Não vai pegar os 4 da mesma área, não. 4 temas de áreas diferentes dentro do curso de vocês. E vão elaborar cada um problema e uma hipótese. E me mandar no meu e-mail até dia 8. Pode ser que... Pode digitar no e-mail mesmo. Ou escreve no caderno e manda uma foto. Mas é bom deixar no caderno, porque quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou pegar esses cadernos e conferir tudo para dar nota, viu, gente? Quem for de civil pode usar esse tema aí de segurança no trabalho? O tema pode, mas não esse problema e não essa hipótese. Escolhe outros. Ah, tá. Tá? Dúvidas? Não. Não? Como é que é o negócio de linha aí? Quantas linhas? Não, esquece a linha que eu falei. Ah, tá. Que eu achei que ia dar umas... Mas não, depende do tamanho do texto que você vai escrever. Não
tem linha não. Sendo 4 temas, então serão 4 problemas. Ô, professora. Oi. São temas, por exemplo, de especialização ou áreas de pesquisa dentro da engenharia? Seu curso é arquitetura, né? É arquitetura? Arquitetura. Isso. Coloca lá, áreas de pesquisa da arquitetura. Aí, tanto de... Porque, assim, a especialização é uma área que você estudou na graduação que você vai se especializar mais, vai estudar mais, aprofundar. Então, você pode botar áreas de pesquisa da graduação de arquitetura. Você vai ver lá. É fácil achar. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma dúvida? Não, né? Qualquer dúvida, quantas linhas? Ah, não tem linha não. O tanto de linha que você quiser. Tema, acho que geralmente uma linha a gente elabora um tema. Agora, problema e hipótese vai mais de uma linha. Vai depender de como você formular, tá? Aí eu vou encerrar aqui para poder finalizar a gravação, para não ficar um vídeo muito grande. Mas eu tô no grupo do WhatsApp, qualquer coisa vocês me mandam a pergunta lá, tá bom? Tá bom. Beijo, obrigada pela participação de vocês. E pra semana que vem eu vou ver o que eu faço pra ficar melhor esse negócio aqui. Obrigada, professora. Nada. Tchau. Tchau. Tchau, obrigada.